Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 57, no versículo 3. E diz assim: Lá do céu ele me manda ajuda e me salva. Ele deixa envergonhado os meus inimigos. Faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Eu gosto desse salmo porque é um salmo em que Davi estava sendo perseguido por Saul naquele momento da caverna, quando eles se encontraram ali. E ele, mesmo tendo uma tropa do seu lado, Davi pede ajuda a Deus. Ele diz assim: lá do céu ele me manda ajuda e me salva. Gosto dessa atitude de Davi. Ele não confia na sua força, nos soldados. Aliás, ele era o homem que matou Golias. Ele matou um leão, ele matou um urso. Então destruir Saul seria muito fácil. E Deus colocou ele assim, à sua disposição, pertinho dele. Mas ele não fez isso. Ele confiou no Senhor e ele pediu ao Senhor que lhe mandasse ajuda, que o Senhor cuidasse da situação e deixasse envergonhado os seus inimigos. Isso também deveria ser a nossa oração. Não que Deus destrua os nossos inimigos, mas que Deus os deixe envergonhados. Pois como diz lá no Salmo 23, Deus vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E eles precisam estar vivos para ver a nossa vitória e entender de que lado nós estávamos, para eles também glorificarem ao Senhor nosso Deus. E por que Deus faz isso? Davi responde: faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Você tem noção disso? Que Deus faz tudo isso só porque Ele é fiel e tem um grande amor por você? Não faz isso porque Ele é Deus, porque Ele sempre vai resolver as situações. Ele faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Nós precisamos, como Davi, ter essa intimidade com Deus, de dizer: eu recebi esse milagre porque Deus é fiel a mim e Ele tem um grande amor por mim. Essa sim é a forma de um cristão entender o que está acontecendo ao seu redor. Tudo gira em torno de um amor grandioso que cuida de cada um de nós. E Deus não muda porque Ele é fiel. Nesse salmo maravilhoso, tão pequenininho, também diz que Davi vai se esconder debaixo das asas do Senhor até que o perigo passe, até que as calamidades cessem. Será que você também faz isso? Diante das calamidades, diante dos problemas, dos sofrimentos, você se esconde debaixo das asas do Senhor e fica lá quietinho esperando o vendaval passar? Ele também diz: eu pedirei ajuda ao Altíssimo, porque só Ele cumpre os seus propósitos comigo. Lê esse salmo e absolve tudo como se fosse você dizendo para Deus. Mas eu gosto mesmo é dessa parte. Lá do céu, Ele me manda ajuda e me salva. Um Deus que está no céu e ao mesmo tempo está tão perto de nós através do seu Espírito Santo, através dos seus anjos valorosos. Lá em sua intercessão no santuário, Ele se faz presente. Ele está intercedendo por nós e por isso que de lá de cima vem o nosso socorro. Lá de cima tem alguém cuidando de nós. Diante do Pai, Jesus intercede por cada um de nós. Lá de cima, Ele tem uma visão privilegiada e seus anjos voam rapidamente para fazer a sua santa vontade. Portanto, continue esperando do alto. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não existe variação ou sombra de mudança.
Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós esperamos soluções daqui da terra. Confiamos muito nas pessoas. Esperamos muito de seres humanos falhos e limitados. Aí vem as decepções. As pessoas não conseguem responder às nossas expectativas. E a gente coloca a nossa felicidade na mão delas. A gente coloca o nosso futuro na mão delas. E muitas vezes nós cobramos muito das pessoas algumas atitudes. Davi está nos ensinando que o nosso socorro ele vem lá do alto. É lá do alto que vem a nossa ajuda. Você tem um intercessor, um advogado, um juiz que está nesse momento no santuário celestial providenciando tudo para a tua vitória. E isso é suficiente, tá bom? Quantas e quantas vezes a gente fica questionando, será que fulano está orando por mim? Ou a gente vai muitas vezes num culto de oração e a gente pede para que as pessoas orem por nós e muitas vezes elas esquecem e a gente cobra e a gente diz assim, está orando por mim? Lembrou de orar por mim? E a pessoa a gente vê no olhar constrangido que ela não orou. Mas essa palavra de hoje me diz que eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho um intercessor que está no santuário diante do Pai nesse momento, orando por mim. É de lá que vem a nossa ajuda, o nosso socorro. Então eu fico em paz, porque Jesus disse que mesmo que uma mãe ou um pai se esquecesse de mim, ele jamais se esqueceria. Então eu estou tranquilo, porque tenho um intercessor poderoso que está cuidando de toda a situação que eu apresentei para ele. Em Hebreus capítulo 7, 25 fala sobre isso. E diz assim, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha só, Jesus vive sempre para interceder por nós. Portanto, erga os olhos para o alto e peça ao único que pode resolver. E sinta que você é muito bem cuidado. Sempre que alguém perguntar de onde virá o teu livramento, quem vai te ajudar? Ou por quem você está esperando? Aponte para o alto e diga, o meu socorro vem lá de cima. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, todas as noites ou madrugadas, ele buscava poder do alto para aguentar a distância do céu e para ter as atitudes corretas durante todo o dia. No livro Vida de Jesus, na página 101, diz assim, a vida do Salvador na terra foi uma vida dedicada à oração. Passou muitas horas a sós com Deus e com frequência suas preces sinceras subiam ao trono celeste, buscando sabedoria e força de que necessitava para sustê-lo em sua obra e para guardá-lo de cair nas tentações de Satanás. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus havia sido seu guia e apoio constantes. Por todas as obras que havia feito, sempre glorificava o Pai, dizendo, eu nada posso fazer de mim mesmo. João 5:30. Olha só, o próprio Jesus diz que suas orações subiam ao trono celeste e que o Espírito Santo o ajudava a fazer todas as obras que ele precisava aqui na terra. E ele termina dizendo, eu nada posso fazer de mim mesmo. Ou seja, o meu poder vem do alto. O meu Pai
envia a sua ajuda, como diz o salmista. Mesmo tendo discípulos amados e uma multidão de seguidores fiéis, Jesus sempre recorria ao Pai e, através do Espírito Santo, recebia o poder do alto. Portanto, siga o Mestre. Não faça o que todo mundo faz. Siga apenas o Mestre. Será que um dia nós vamos aprender? Será que um dia nós vamos aprender que a nossa ajuda vem do alto? Que as boas dádivas vêm do alto? Que o poder vem do alto? Que toda a força que precisamos vem do alto? Será que um dia a gente vai aprender a consultar primeiramente a Deus? Será que, como Jesus, nós vamos primeiramente pedir a Deus? Ou a gente vai ligar para alguém nos socorrer, ou a gente vai ficar desesperado toda vez que acontecer algo na nossa vida? Davi estava sendo perseguido, mesmo sabendo que Deus o havia ungido como rei. Mas ele colocava tudo nas mãos do Senhor. Por isso Davi, mesmo sendo pecador, mesmo tendo muitas falhas, foi um homem segundo o coração de Deus. Porque até mesmo quando ele caía, rapidamente ou imediatamente, ele pedia perdão ao Senhor. A sua dependência de Deus a gente consegue ver nos Salmos. Ele fala com Deus com uma intimidade muito grande, de alguém que tinha um relacionamento muito íntimo com o Pai, a ponto de não confiar nos seus soldados nem na sua força, mas está o tempo todo dependente de Deus. Enquanto nós esperamos pelas pessoas, nós não recebemos os milagres, porque quem espera pelas pessoas é sinal de que não confiou em Deus. E Deus não vai se meter e vai dizer: ei, sou eu que vou te ajudar, esquece essas pessoas e deixa eu fazer agora, vou fazer para você ver que fui eu. Não. A palavra diz que só recebe quem pede. E se você pediu ao Senhor, certamente Ele vai te socorrer. Agora, se você pediu a um amigo, um gerente de banco, um familiar, então espera por eles, tá bom? Deus sempre fez isso quando o povo de Israel se curvava diante de outros deuses, de Baal, de Moloque e tantos outros. Deus fechava o céu se tornava de bronze, a terra não produzia, e Deus entregava ele nas mãos dos falsos deuses e ficava esperando. Vocês não querem a ajuda deles? Então que ele faça alguma coisa por vocês. Quando eles estavam cansados, perseguidos, presos, exilados, eles lembravam do único Deus, o Deus que era poderoso para resolver toda e qualquer situação. Aí eles oravam, se voltavam para o Senhor, e o Senhor os tirava do exílio com mão poderosa, com muitos milagres, para provar a ele que toda ajuda só vem do alto. Diante de situações terríveis, situações que não haviam saída, Deus, como diz o salmista, envergonha os nossos inimigos. Quando eles pensam que nos derrotaram, quando eles pensam que foram mais fortes, quando até o diabo pensa que nos destruiu, nós ressurgimos abençoados e com um milagre na mão, louvando e exaltando o nome do Senhor. Por isso que, como Davi, eu quero me esconder debaixo dessas asas do Senhor e ficar quietinho, esperando a calamidade passar. Muitas vezes eu tenho vontade de agir, muitas vezes eu digo: Deus, diz o que é que eu tenho que fazer. E muitas vezes Deus me responde assim: fica quieto. Essa é a pior parte, porque eu gosto de agir, eu gosto de fazer alguma coisa, eu gosto de ajudar, eu me coloco nas mãos do Senhor e eu digo todos os dias: eis-me aqui. Enche-me do Espírito para que a gente faça uma obra juntos. E muitas vezes a resposta de Deus para mim é: fica quieto e veja o livramento que eu vou fazer. E aconteceram já coisas grandiosas quando eu consigo ficar quieto. Porque muitas vezes eu tento ajudar Deus e eu atrapalho e o problema se torna muito maior e fica uma confusão e muita gente é envolvida e pessoas que não precisavam saber ficam sabendo e desnecessariamente a gente transforma esse problema em algo público. A gente poderia fazer como Davi,
que perseguido não contou para ninguém, não deixou que seus soldados o defendessem. Pelo contrário, ele deu ordem: ninguém toca no ungido de Deus. Ou seja, a única pessoa que pode tocar é o Deus que o ungiu, é o Deus que o criou. Então vamos entregar ele nas mãos de Deus. E Deus decida o que é melhor. Que cabeça maravilhosa! Por que a gente não tem essa visão também? A gente não precisa se vingar, a gente não precisa rebater, a gente precisa esperar pelo Senhor. Porque lá do alto virá a nossa ajuda. Os nossos inimigos serão envergonhados. E sabe por que ele faz isso? Já falei para vocês. Porque ele é fiel. Ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua aliança para conosco. Sabe por quê? Porque ele tem um grande amor por nós. Você crê nesse Deus? Então hoje eu te desafio a ficar quieto e esperar o socorro vir do alto. Eu te desafio a ficar debaixo das asas do Senhor, esperando o perigo passar. Eu te desafio, como diz o salmista, a pedir ajuda apenas do Altíssimo, porque Ele sim tem propósitos na tua vida para cumprir. Vamos orar por isso? Pai querido, nós te agradecemos por uma nova semana que está surgindo. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor sabe que são muitos os problemas que temos para resolver. O inimigo tem se levantado constantemente. Mas, Pai, assim como Davi, nós observamos que a melhor atitude é ficar debaixo de tuas asas e esperar o perigo passar. Porque é o Senhor quem resolve as nossas causas. Lá do alto vem a nossa ajuda. Anjos estão com os olhos fitos no Senhor, esperando uma ordem tua para eles rasgarem esse céu em nosso socorro. Por isso, Deus, nós vamos ficar quietos e nós te pedimos, Espírito Santo, acalme o nosso coração, nos ajude a ficar calado, a não responder na mesma altura, a ficar em oração, a repreender o inimigo apenas no coração, resistindo a ele, e certamente ele fugirá de nós. Nós confiamos, Senhor Deus, que é o Senhor que vai envergonhar os nossos inimigos. Não vamos nos vingar, o Senhor mesmo vai nos abençoar e isso vai fazer com que eles fiquem envergonhados quando eles verem que o Senhor está conosco. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade. É graças a ela que nenhuma das tuas promessas cai por terra, mas todas elas têm a resposta, porque o Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No Senhor não há uma variação nenhuma. O Senhor não muda. Por isso a tua palavra, a tua promessa feita a nós vai se cumprir, sim. E tudo isso porque o Senhor tem um grande amor por nós. Nós não somos bastardos, nós somos filhos do Altíssimo. Nós fomos enxertados na tua família pelo sangue de Cristo Jesus, que nos reconciliou contigo. Por isso que agora, como filhos e filhas de Deus, nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de fé. Sabe o Deus a quem servem e por isso aguardam pacientemente pelo livramento. Vai adiante, Senhor Deus, vai abrindo porta, vai levantando pessoas, vai criando situações, vai preparando todo o tratamento para aquele que precisa de uma restauração de saúde, vai preparando os meios financeiros para aqueles que estão passando por crises financeiras. Resolve, Senhor Deus, os problemas emocionais, organiza a nossa mente, porque a nossa mente é o campo de batalha nesse grande conflito onde o inimigo tenta o tempo todo nos destruir.
Nós também te pedimos pela nossa família, que o Senhor continue sustentando a nossa casa. Se não for o Senhor, nós derribamos essa casa. Mas com a tua ajuda, Pai Santo, ela permanece edificada e como exemplo para todas as outras famílias que precisam acreditar que é possível ter uma família saudável, unida, amorosa, na tua presença. Vem conosco nesse novo dia. Obrigado porque tuas misericórdias foram renovadas. Nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.